Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumão sobre máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Basicamente, nós vamos nos concentrar em funções de duas e três variáveis, né? Que são as funções que nós temos uma maior quantidade de aplicações, especialmente aplicações físicas, né? Então, o objetivo principal desse vídeo é estudar alguns conceitos que você já estudou, que você já viu lá no cálculo 1. Então, são os máximos e os mínimos locais, máximos e mínimos absolutos, os pontos críticos, nós vamos também estudar o teste da derivada segunda e multiplicadores de Lagrange. Exceto os multiplicadores de Lagrange, todos os outros tópicos que estão na tela, você já estudou eles do ponto de vista de funções de uma variável lá no cálculo 1. Então, o que nós vamos fazer aqui é dar um tratamento a esses conceitos e resultados, né, que no caso o teste da derivada segunda, para funções de várias variáveis. A noção de multiplicadores de Lagrange você não vê em cálculo 1, né, ele é exclusivo para funções de várias variáveis, porque ele tem um tratamento vetorial que você não tem lá nas funções de uma variável. Para isso, nós vamos utilizar essas duas bibliografias, especialmente o livro de cálculo 2 do Stewart, né? E eu utilizo a 7ª edição, tá? Então, vamos considerar uma função f de duas variáveis. Poderia ser de 3, mas vamos pegar de 2, né? Então, f tem um ponto, nós vamos falar que f tem um ponto de máximo local no ponto AB do domínio da função, né? Se a f calculada no AB for maior ou igual a f de xy para todo xy que está próximo do AB. Eu vou dar a definição mais precisa disso, né? Porque eu preciso que você entenda o que significa próximo de AB. Tá? Então, nós vamos dizer que f tem um ponto de máximo local se a f de AB for maior ou igual a f de x para todos os pontos xy em algum disco aberto com centro no AB. Então, disco aberto é aquela noção de disco aberto que você tem lá na geometria analítica, né? Então, são todos os pontos que distam, no máximo, sei lá, R do AB, né? Todos os pontos que não ultrapassam uma certa distância fixa, tá? Então, se a F de AB for maior ou igual a F de X para todo X em algum disco aberto, com centro no AB, então, nesse caso, você diz que o ponto AB é um ponto de máximo local. O valor, o f de AB, a imagem desse ponto pela função f, isso você chama, então, de valor máximo local da sua função. Então, tem uma distinção entre ponto máximo e valor máximo, beleza? Então, ponto máximo é aquele ponto em que a f é maior ou igual a f de todos os elementos próximos do AB. Todos os pontos próximos do AB. Isso é o ponto de máximo local. O valor da função nesse ponto de máximo local é chamado de valor máximo. Lembrando que isso aqui é um número real. Então, isso aqui é um valor. Tá? Por outro lado, se a f de AB for menor ou igual a f de x, se a f de AB for menor ou igual a f de xy para todo xy próximo do AB, ou seja, para todo xy pertencente a algum disco aberto com centro em AB, então você fala que a f tem um ponto de mínimo local, justamente porque perto do AB, a imagem do AB é menor do que a imagem de todos os pontos ali por perto. Então, por isso que você fala que ela tem um mínimo local naquele ponto, e o valor desse ponto de mínimo é chamado de valor de mínimo local. Por outro lado, se a f de AB for maior ou igual a f de xy para todo xy do domínio, então você diz que a f tem um máximo absoluto em AB, né? Por que máximo absoluto? Porque não tem ninguém maior do que a f de AB. F de AB é o maior valor possível que a sua função pode assumir. Esse valor é chamado de valor de máximo absoluto e o ponto é chamado de ponto de máximo absoluto. Tá? Por outro lado, se a f de AB for menor ou igual a f de xy para todo xy do domínio da função, então a f tem um mínimo absoluto em AB, ou seja,
a f de AB vai ser o menor valor possível que a sua função pode assumir. Do ponto de vista gráfico, é isso daqui que está em tela, né? Então, o que é um ponto de máximo local? Ponto de máximo local é quando você tem algum tipo de montanha no gráfico da função, né? Então, você observa que esse ponto que está aqui, nesse topo da montanha, ele é o maior, ele é o ponto mais alto do gráfico aqui por perto dele. Perto dele, esse pontinho aqui é o maior de todos, é o ponto mais alto. Então, por isso que ele é o máximo local. Por outro lado, ó, você está vendo esse ponto aqui de cima? Ele é o ponto mais alto do gráfico. Ele é o ponto mais alto do gráfico. Então, nesse ponto, você fala, nesse sentido, você fala, então, que a nossa f tem um máximo absoluto. A mesma coisa é para mínimo local e máximo local, né? Então, quando você for olhar aqui, a f, por exemplo, tem dois máximos locais. Um máximo local aqui e outro máximo local lá. É claro que um desses dois valores, no caso esse daqui, ele é um máximo absoluto. Por quê? Porque ele é o ponto mais alto do gráfico da minha função. Se é o ponto mais alto, é lá que a função tem o seu maior valor. Por outro lado, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, vamos dizer assim, nos vales, né? Nos vales do gráfico, ali você tem mínimos locais. E é óbvio, olhando para o gráfico, que esse ponto aqui, nesse ponto aqui, você tem o valor de mínimo absoluto, o menor valor que a sua função pode assumir. Então, do ponto de vista prático, para você saber descobrir os máximos e os mínimos locais, tendo o gráfico, você olha para os topos de montanha e você olha para os vales, né? Vale, o que quer dizer com vale? É aqueles pontos ou regiões que tem uma descida, vamos dizer assim, né? Que tem vale, né? Do jeito que a gente conhece vale do nosso dia a dia, né? Então tem os topos das montanhas, o topo mais alto você chama então de máximo absoluto, o ponto mais baixo, o vale mais baixo você chama de mínimo absoluto, os outros topos e montanhas você chama também eles de máximos e mínimos locais. Todo máximo e mínimo absoluto é um máximo de mínimo e máximo local também, tá? Esse próximo teorema, ele é bastante interessante porque ele vai nos dizer quando que um ponto não é máximo e nem mínimo local. Isso é interessante porque se você excluir esses pontos que não podem ser máximos e nem mínimos locais, os pontos que sobram para você analisar, esses serão candidatos, então, a máximos e mínimos locais. Então, esse teorema, ele é, digamos assim, um teorema de exclusão. Ele vai falar para você quando que um ponto não é máximo e quando que um ponto não é mínimo. Tá? Então, vamos lá, vamos ao enunciado. Então, vamos supor que você tem uma f de duas variáveis e suponha que a derivada parcial em relação a x em AB e a derivada parcial em relação a y no AB, suponha que elas existam. Essas duas derivadas parciais existem. Se uma dessas duas derivadas parciais, a derivada parcial de f em relação a x calculada no AB for diferente de zero, ou se a derivada parcial em relação a y no AB for diferente de zero, basta uma delas ser diferente de zero, que você pode garantir que a f não tem máximo local e ela não tem mínimo local no AB. Tá? Então eu pergunto para você, quais são os pontos que têm chance de serem máximos e mínimos absolutos? Aqueles pontos onde a derivada parcial em relação a x é igual a zero e a derivada parcial em relação a y também é igual a zero. Nos pontos onde essas derivadas são iguais a zero, eles têm chance de serem pontos de máximos e mínimos locais. Não quer dizer que eles serão. Eu estou dizendo, eles têm chance de ser, tá? E depois a gente vai ver como que nós podemos, então, decidir qual deles é ou não o máximo de mínimo
local. Tá? Tem técnicas para isso. Então, por isso que eu falei que esse teorema ele é um teorema de exclusão. Ele diz quando não. Quando que um ponto não é máximo local, quando que um ponto não é mínimo local. Quando que isso acontece? Quando uma das duas derivadas parciais, naquele ponto, forem diferentes de zero. Se uma derivada parcial no AB for diferente de zero, esse AB pode ser qualquer coisa. Só não pode ser máximo nem mínimo local. Esse enunciado você dificilmente vai ver nos livros. Esse daqui não aparece nos livros. O enunciado que aparece nos livros fala o seguinte: pega uma função de duas variáveis, suponha que essas duas derivadas parciais existam. Se f tem um máximo ou um mínimo local em AB, então as derivadas parciais são iguais a zero. Por que eu não gosto deste enunciado? Eu não gosto dele por quê? Porque esse enunciado as pessoas acabam lendo de forma errada. Esse enunciado diz o seguinte: se a função tem um máximo ou um mínimo local, as derivadas parciais se anulam. Tá? As derivadas parciais elas se anulam nesse ponto. Aqui não está dizendo que se as derivadas se anulam, então o ponto é de máximo ou mínimo local. Ele não está dizendo isso. E é isso que as pessoas entendem. Então, por isso que eu não gosto desse enunciado. Eu só trouxe ele aqui para vocês, porque é assim que ele aparece no livro do Stewart. Eu gosto desse enunciado aqui de cima, que quer dizer a mesma coisa. Logicamente, eles são equivalentes, esses dois enunciados. Se a derivada parcial em relação a x ou a derivada parcial em relação a y for diferente de zero, então a f não tem máximo, não tem mínimo local. Tudo bem? É isso que está dizendo aqui. E é isso que importa. O que esse teorema nos diz? Qualquer uma das duas versões. Para um ponto ter chance, para um ponto AB ter chance de ser máximo ou mínimo local, as derivadas parciais nesse ponto devem se anular. Para ele ter chance. As derivadas parciais têm que ser iguais a zero. Tá? Também por esse teorema, nos pontos de máximos e mínimos locais, o plano tangente é da forma z igual a z0. Ou seja, é um plano horizontal paralelo ao plano xy. Por quê? Porque quando você vai determinar a equação do plano tangente no ponto AB, no ponto de máximo ou de mínimo local, o que importa, você vai usar fortemente as derivadas parciais desse ponto, que se anulam se o ponto for de máximo ou mínimo local. Então, não vai ter jeito, o gráfico, a equação do plano tangente é da forma z igual a z0, ou seja, é um plano horizontal paralelo ao plano xy. Isso acontece também com as derivadas, com as retas tangentes das funções de uma variável. Lá você estudou, né? E nos pontos de máximos e mínimos locais, as retas tangentes são paralelas ao eixo x. Isso lá no cálculo 1. Aqui no cálculo 2 você tem algo parecido, só que agora você tem um plano tangente. Outra coisa que você pode observar também é que nos pontos de máximo e mínimos locais, o vetor gradiente é nulo. Porque o vetor gradiente, a primeira coordenada dele é a derivada parcial em relação a x, calculado no ponto, e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y, calculado no ponto. Essa é a definição de vetor gradiente do vídeo anterior. Se o ponto é de máximo ou mínimo local, essas duas derivadas, elas se anulam e, portanto, o gradiente também é igual a zero. Mas esse resultado não afirma que se o gradiente for zero, então o ponto é de máximo ou mínimo local. Ele não fala isso. Então não use isso, não é verdade. Bom, um conceito que você também já viu lá no cálculo 1 e que nós vamos rever aqui é a noção de ponto crítico. O que é um ponto crítico no cálculo 1? Onde a derivada se anula. Aqui, um ponto crítico vai ser um ponto onde as duas derivadas parciais, em relação a x e em relação a y, se anulam. Ou onde as derivadas parciais não existem. Isso também vem lá do cálculo 1. Cálculo 1 também, onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Isso é chamado de ponto crítico. Aqui você tem duas derivadas, né? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Então, se as duas se anularem, ou se essas derivadas parciais não existirem, você diz então que o ponto é um ponto crítico.
que diz o teorema anterior, então? Né? Que se a F tem um ponto, se a F tem um ponto de máximo ou mínimo local, então esse ponto é um ponto crítico. Por quê? Porque em pontos de máximos ou mínimos locais, as derivadas se anulam. Tudo bem? Em pontos onde a derivada não se anula, esses pontos não podem ser críticos. Nem todos os pontos críticos são pontos de máximos ou mínimos locais. Em um ponto crítico, a função pode ter um máximo local, um mínimo local ou nenhum dos dois. Ponto crítico é apenas um ponto onde as derivadas parciais se anulam. Beleza? E que diz o teorema anterior? Ele fala, se a F tem um máximo com um mínimo local, então as derivadas parciais se anulam. Ou seja, nos pontos de máximos e mínimos locais, esses pontos são pontos críticos. Mas podem ter outros pontos críticos que não são máximos e nem mínimos locais. Isso nós vamos ver nesse exemplo. Então, vamos determinar os extremos, né? Isso quando eu quero falar extremos é máximos e mínimos locais, se eles existirem, dessa função aqui, ó, y² menos x². O gráfico é essa célula de cavalo aqui, é esse hiperboloide aqui, que você já estudou lá na geometria analítica. Tá? Você já viu, já estudou alguma coisa sobre ele. Então, nós temos essa função, se nós queremos determinar os pontos críticos e também os máximos e mínimos locais, se eles existirem, né, não tem jeito, a gente tem que passar por derivada, pelas derivadas parciais de primeira ordem. A derivada parcial em relação a x, o que você faz? Você mantém o y constante, e quando você deriva em relação a x, essa constante vai embora, né? Então fica menos 2x. A derivada em relação a y fica 2y. Por quê? Porque você considera x constante, na hora de derivar em relação a y, ela vai embora, ela some, né? Então, a derivada parcial em relação a x dá isso, em relação a y dá isso. E só tem, então, um ponto crítico. Essas duas derivadas só tem uma oportunidade em que elas se anulam. É quando o x é zero e quando o y é igual a zero. Única chance. Então, o único ponto crítico é esse daqui. Em todos os outros pontos, a derivada é diferente de zero. Pelo menos uma das derivadas é diferente de zero. Esse ponto não pode ser crítico. Os outros pontos não podem ser críticos. Então, só tem um ponto crítico. Isso quer dizer que esse ponto é de máximo ou mínimo local? Não. Não. É um ponto crítico. Só isso. Só um ponto crítico. Agora vamos fazer uma análise um pouco mais profunda. Vamos pegar os pontos que estão sobre o eixo x. Os pontos sobre o eixo x, eles têm a segunda coordenada nula. Então, quando você vai calcular a função sobre os pontos do eixo x, o que vai acontecer? Esse y aqui ele vai desaparecer e você vai ter menos x ao quadrado. Qualquer número ao quadrado é positivo, menos qualquer número positivo é um número negativo. Para todo x diferente de zero. Tá? Então, se você pega os pontos sobre o eixo x e calcula a função nesses pontos, aqui está o eixo x. Ó. O que acontece? Quando você calcula os pontos, ele vai te dar essa parábola aqui, tá vendo? Ó? Esse braço de parábola, que eu estou apontando aqui para você, ele é a imagem desse eixo x aqui, eixo x positivo, quando você calcula a função nos pontos desse eixo aqui. Né? Então, é isso que a função faz com os pontos do eixo. É como se a função dobra, né? Dobra esse eixo aqui e forma uma parábola com ele. Né? Quando você pega os pontos sobre o eixo y e calcula a imagem da função, você vai obter essa outra parábola aqui, ó, a parábola y², que está aparecendo aqui. Tá certo? Então, é isso que acontece, né? E observa, pelo gráfico dá para ver, ó, todos os pontos do eixo x, exceto o x igual a zero, exceto a origem, todos os outros pontos, eles têm imagens negativas, né? Estão abaixo do plano xy. Né? Então, eles são negativos. Por outro lado, se você pega um ponto que está sobre o eixo y, ou seja, a primeira coordenada é nula, e calcula a imagem, isso vai dar um número positivo. E isso você consegue visualizar aqui. Ó. Todos os pontos sobre essa parábola, eles são positivos, exceto o ponto na origem. Né? Na origem, então, essa função vale zero, a parábola vale zero. Tudo bem?
Então, o que vai acontecer? Em torno, perto da origem, perto do 00, tem pontos no gráfico que têm valores positivos e tem pontos no gráfico que têm valores negativos. Então, o que vai acontecer? Este ponto aqui, ele não vai ser um ponto nem de máximo e nem de mínimo local. Por que ele não vai ser de máximo local? Porque tem pontos perto do zero em que a imagem é negativa. Quais são esses pontos? Os pontos sobre o eixo X. A imagem dos pontos sobre o eixo X são números negativos. Os pontos sobre o eixo Y são pontos, os pontos sobre o eixo Y têm por imagem números positivos, né? Então, quando você olha aqui no gráfico, ó, pega um pontinho perto do zero, vai ter imagens positivas, vai ter imagens negativas. Então, ele não pode ter nem um máximo, nem um mínimo local, né? Não tem um valor maior e um valor menor que todo mundo perto da origem, né? Então, por isso que você fala que não tem máximo nem mínimo local, tá? Como não tem valor máximo nem valor mínimo local, a função não tem ponto crítico, nem como esses valores não são máximos nem mínimos locais, então nós acabamos de encontrar um ponto crítico que não é máximo e não é mínimo local. O 00 é um ponto crítico, mas ele não é máximo e ele não é mínimo. Por quê? A imagem dele vale 0 e perto dele tem valores maiores do que 0, perto dele tem valores menores do que 0. Tá? Aqui está dizendo, você pode ver aqui, né? E que esse paraboloide hiperbólico, ele tem um plano tangente horizontal z igual a 0, né? Então, o plano xy é o plano tangente ao gráfico no ponto origem, né? Então, próximo da origem, esse gráfico você pode observar, por isso que chama-se sela de cavalo, né? Pelo formato dele. E na origem ele tem o que a gente chama de ponto de sela. Provavelmente você já ouviu isso lá em geometria analítica, quando você for estudar então esses paraboloides hiperbólicos, né? Bom, vamos ao teste da derivada segunda. Então, ficou claro que com ponto crítico? Ponto crítico é aquele ponto onde as derivadas parciais se anulam. E nós acabamos de mostrar que um ponto crítico não precisa ser máximo nem mínimo local. Ele é só um ponto crítico. Tudo bem? Tá? Por outro lado, se a função tem um máximo ou tem um mínimo local, com certeza as derivadas vão se anular nesse ponto. Então, todo ponto de máximo ou mínimo local é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é de máximo ou mínimo local. Então, nós precisamos, para decidir se um determinado ponto é máximo ou mínimo local, a gente precisa de algo a mais, né? E aí vem o teste da derivada segunda, que fala o seguinte: pega uma função de duas variáveis, tais que as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas num disco aberto que contém o ponto AB. Ou seja, quando você calcula as 4 derivadas de segunda ordem da função, elas têm que ser contínuas perto do AB. Perto do AB elas têm que ser contínuas. Suponha também que a derivada parcial em relação a x no AB é 0, a derivada parcial no AB é 0, ou seja, supõe que o AB é um ponto crítico. Tá? E chama de D a derivada segunda em relação a x calculada em AB, vezes a derivada segunda em relação a y calculada em AB, menos a derivada em relação a x, depois em relação a y calculada em AB, ao quadrado. Pega esta diferença aqui. Então, calcula f em relação a x, calcula a derivada de f em relação a x duas vezes, calcula a derivada de f em relação a y duas vezes. Calcula no AB essa derivada e calcula no AB essa derivada aqui. Faz o produto e guarda. Depois você deriva a f em relação a x uma vez, depois você deriva ela em relação a y, calcula isso no AB e eleva ao quadrado. Depois pega aquele primeiro resultado que você encontrou, subtrai disso daqui. Isso você chama de D. Se o D for positivo, e essa derivada segunda em relação a AB
calculada em AB, for maior que zero, então você pode garantir que o AB é um ponto de mínimo local e a f de AB é um valor de mínimo local. Tá? Então, esse teste da derivada segunda, ele lembra o teste da derivada segunda para funções de uma variável. Ele lembra, né? Por que ele chama de teste da derivada segunda? Porque aparecem derivadas segundas aqui. Né? Então, aqui estão aparecendo as derivadas segundas, primeiro em relação a x, em relação a y, depois em relação a x e em relação a y, tá? E aqui também é importante a derivada segunda em relação a x, ou seja, deriva duas vezes em relação a x. Então, se esse número aqui for positivo e essa derivada segunda for positiva, você tem um mínimo local. E a f nesse ponto é um valor de mínimo local. Se o d for positivo e essa derivada segunda aqui for negativa, então você tem no AB um ponto de máximo local e nesse caso o f de AB é um valor de mínimo, um valor de máximo local. Em outras palavras, se essas duas coisas acontecerem, você tem um vale no gráfico da sua função. Se esse item B acontecer, é porque você tem um topo de montanha no gráfico da sua função. Por outro lado, se o D for menor que zero, então o AB não é um ponto de mínimo e nem um ponto de máximo local. Tá? Então, esse daqui é o teste da derivada segunda. Ele é bastante complicado de você aplicar, porque ele envolve o cálculo de derivadas segundas. Você precisa calcular as 4 derivadas segundas, né? Então, ele é muito difícil de você aplicar, dá muitas contas para você aplicar ele, mas ele é um bom método se você precisar. No caso em que o D for menor que zero, o que acontece? O ponto AB não é nem de mínimo e nem de máximo local. Esse ponto é chamado de ponto de Sela. Então, você tem um ponto, o AB, ele nasce um ponto crítico, e quando esse número D aqui for negativo, ele é chamado de ponto de Sela. Esse ponto de Sela vai lembrar isso daqui. Esse daqui acaba sendo um ponto de Sela. Tá? Se você calcular o D, esse D aqui, para essa função y² menos x², você vai ver que esse ponto D, esse número D aqui, calculado no 0, 0, isso vai dar um número negativo. Tá? Eu não vou fazer as contas aqui, porque é umas contas engraçadas fazer isso. Tá? Mas você pode ver que esse D, para aquela função, x² menos y², e o AB sendo 0, 0, esse D vai dar um número negativo. E por isso, você vai ter um ponto crítico, que não é máximo nem mínimo local, e portanto ele é chamado de ponto de Sela por causa daquilo lá. Se esse número D aqui for igual a 0, você não pode aplicar esse resultado. Né? Então você não pode dizer nada a respeito do AB. Nada. Você não fala nada. Não fala nada. Você não tem informação nenhuma. É isso que eu estou dizendo. Ele pode ter máximo local, pode ter mínimo local, pode ser um ponto de Sela, pode acontecer tudo. Né? Ele é um ponto caótico. Quando o D for igual a 0, não fale nada. Fala assim, não é possível concluir nada. Tá? Uma forma de você lembrar de como calcula o D, basta você calcular esse determinante aqui. Tá? Nas nossas circunstâncias que nós estamos trabalhando, essas duas funções de duas variáveis, essas duas derivadas aqui, elas vão ser sempre iguais. Tá? No caso que nós vamos trabalhar. Beleza? Então, esse determinante te ajuda a lembrar quem é o D. Vamos a um exemplo, né? Eu pensei em não trazer nenhum exemplo nesses resumos, mas eu acabo concluindo que eles são um pouco importantes aqui para a gente entender alguma coisa, né? Dos conceitos que a gente acabou de ver. Tá? Então, qual que é o exemplo? Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Eu quero saber qual é o volume máximo que essa caixa vai ter. Então, eu te dou uma quantidade limitada de papelão e eu quero que você me dê uma caixa com volume máximo. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Essas coisas são importantes. É importante você dizer quem são suas variáveis, né? Então, o x vai ser o comprimento, o y a largura e o z vai ser a altura da caixa, em metros, né? Então, aqui está o x comprimento, o y a largura e z a altura. Nesse caso, o volume ele é dado pelo produto desses três valores, né? X vezes Y vezes Z. Como nós temos
12 metros quadrados de material disponível, o que vai acontecer? A soma das áreas laterais, desprezando ali a espessura do papelão, a área das partes laterais e do fundo da caixa, porque a caixa não tem tampa, né? A soma das áreas laterais e do fundo da caixa tem que ser igual a 12 metros quadrados, né? Então, vamos lá. Você tem essa face aqui, que tem área x vezes y, e você tem a mesma face do outro lado. Então, por isso que aqui vai x e z, né? Essa daqui, x vezes z, é a área dessa face aqui. Tem uma outra igual lá no fundo, então é 2xz. Essa face aqui, ó, ela tem área y vezes z. Tem uma aqui, tem uma lá no fundo, então 2 vezes yz. E você tem o fundo que tem área x vezes y. Como não tem tampa, então é só x vezes y. Então a soma dessas áreas aqui tem que ser igual a 12. Então você tem essa equação aqui também para te ajudar. O V é da forma XYZ e você tem essa equação aqui. Então, o que você pode fazer nessa equação? Você pode isolar o Z. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o Z em evidência. Agora, eu vou pegar e vou jogar esse XY para o outro lado com sinal de menos. Vou dividir tudo por 2x mais 2y e eu vou ter o Z, então. Aqui, né? Venho aqui no meu volume, faço a substituição do Z por essa expressão que eu acabei de determinar aqui. Faço umas continhas e encontro isso daqui. Então, o meu volume, o volume da minha função, o volume da minha caixa, ele acaba sendo uma função não de 3 variáveis, mas de 2 variáveis. Graças ao quê? Graças à limitação do material que nós temos. Nós temos um material limitado, 12 metros quadrados. Como nós queremos descobrir os valores de máximo e mínimo do volume, nós queremos, na verdade, saber o volume máximo, né? Nós precisamos calcular os pontos críticos, porque os pontos críticos têm chance de serem pontos de máximo, pontos extremos da nossa função volume. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou calcular a derivada parcial do volume em relação a x. O que eu faço? Eu mantenho o y constante e aplico a regra do produto, a regra do quociente para a variável x. Então, aplico as técnicas lá do cálculo 1. Encontro essa derivada aqui. Não vou fazer essas contas. Depois eu calculo a derivada do volume em relação a y. O que eu vou fazer? Eu vou tratar o x como uma constante e vou derivar isso aqui em relação a y. Tem que aplicar a regra do produto que você viu lá no cálculo 1. Por isso que aparecem esses quadrados aqui embaixo. Apliquei a regra do produto lá do cálculo 1. Primeiro, quando o x é variável aqui e o y é constante, encontro essa derivada. Depois eu considero x constante e derivo em relação a y e eu encontro essa outra derivada aqui. Como nós queremos o volume máximo, nós temos que analisar os pontos críticos, né? Ou seja, nós temos que analisar aonde essas duas derivadas são iguais a zero. Vamos olhar para essa primeira derivada. Essa primeira derivada ela é um quociente. O x e o y são medidas de uma caixa, então eles são números positivos. Sendo eles números positivos, esse y quadrado é positivo e esse denominador é positivo. São números positivos. Então, a única chance disso daqui, dessa derivada parcial, ser igual a zero, é quando o termo entre parênteses for igual a zero. Essa é a única chance dessa derivada parcial aqui ser igual a zero. Por quê? Porque o y quadrado é diferente de zero e o denominador é diferente de zero. X e y são medidas, são números positivos. A mesma coisa é a derivada parcial do volume em relação a y. Né? O que acontece? Isso aqui é um número positivo e o denominador é um número positivo. Então, para esse quociente aqui, para essa fração ser igual a zero, só quando esse sujeito entre parênteses for igual a zero. Moral da história. A derivada parcial em relação a x vai ser zero se e somente se isso daqui for zero, se e somente se x quadrado for essa diferença aqui. Tá? Passei o x quadrado para o outro lado. Mais ainda, a derivada do volume em relação a y vai ser zero apenas quando esse termo entre parênteses aqui for igual a zero. Ou seja,
Quando isso aqui for zero, passo o y quadrado para o outro lado e tenho isso daqui. Tá? Então, o que acontece? Essas duas derivadas parciais vão ser igual a zero apenas quando x quadrado for igual a y quadrado. Por quê? Porque essa derivada é zero quando isso aqui acontece. Essa derivada é zero quando isso aqui acontece. Então, as duas vão ser zero ao mesmo tempo quando o x quadrado for igual a y quadrado, né? Porque esse cara aqui é exatamente o cara que está aparecendo aqui embaixo. Né? Então, x quadrado tem que ser igual a y quadrado. Como são números positivos, dois números positivos têm quadrados iguais se somente seus próprios números forem iguais, se somente seu x for igual a y, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na equação estrela e vou substituir o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y por x. Né? Então, eu vou ter x quadrado igual a 12 menos 2xy. Passo esse sujeito para o outro lado, fica 3x quadrado igual a 12, o x quadrado igual a 4, então o x igual a 2. X igual a menos 2 eu não preciso analisar, porque eu estou falando de medidas aqui. Toda medida é um número positivo. A mesma coisa, você substitui x igual a y aqui ó, na equação 3. Né? Então, no lugar do x eu coloco y, e eu vou ter y quadrado igual a 12 menos y quadrado, e meu y vai ser 2. Portanto, que a equação é a mesma aqui de cima, só troquei x por y. Então, o que acontece? Eu sei qual é o valor de x, sei qual é o valor de y, em que a derivada, as duas derivadas parciais são iguais a zero. Isso eu já descobri, o x e o y. Agora eu preciso saber qual é o z correspondente. Venho aqui naquela equação que eu tenho, eu posso substituir aqui também, né? Posso vir substituir aqui, x e y eu troco por 2, né? Ambos eu calculei são iguais a 2. Calculo o valor de z e acho que o z é igual a 1. Né? Moral da história, então. Encontramos o ponto crítico. Né? Encontramos o ponto crítico. O ponto crítico da nossa função é o ponto 2, 2. Você pode usar o teste da derivada segunda para mostrar que a nossa função ela tem um valor de máximo local. E esse ponto, como ele vai ser único, você vai mostrar que só encontrou um ponto crítico. Como só tem um ponto crítico, né? Você vai aplicar o teste da derivada segunda, eu não vou fazer essas contas, né? E você vai ver que o volume vai ser máximo quando x é igual a 2, o y é igual a 2 e o z é igual a 1. Né? Então, o volume máximo que a nossa caixa vai ter é de 4 metros cúbicos. Né? Então, com 12 metros quadrados de material, o volume máximo que você pode fazer numa caixa retangular sem tampa é 4 metros cúbicos. Bom, agora vamos partir então para o estudo dos multiplicadores de Lagrange, tá? Que é a última parte da matéria que nós vamos ver aqui. Para isso eu preciso de alguns conceitos. O primeiro dele é de conjunto fechado, né? Então eu vou dizer que um conjunto da R2 é fechado se todos os seus pontos são de fronteira. Na verdade, se o conjunto contém os pontos de fronteira. Né? O que vem a ser um ponto de fronteira? Então, um ponto de fronteira, o ponto AB é de fronteira do conjunto D, se para qualquer disco aberto com centro no AB, esse disco tem pontos que pertencem ao conjunto D e tem pontos que não pertencem ao conjunto D. É mais ou menos o seguinte, o nome ponto de fronteira vem do nome fronteira que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Você já viu divisa entre países? Divisa entre países não é uma coisa física. É uma linha imaginária. A fronteira entre dois países é uma linha imaginária. Então, a linha está passando ali. Passou, a fronteira passou aqui, nessa linha. Beleza, essa linha é imaginária. Ela é tão fina que ela é imaginária. Então, se você colocar uma pulga na fronteira entre dois países, parte dessa pulga vai estar num país e a outra parte da pulga vai estar no outro país. A pulga vai estar nos dois países ao mesmo tempo. Isso é exatamente a noção de ponto de fronteira de um conjunto. Um ponto de fronteira é um ponto em que, se você pegar qualquer disquinho em volta dele, tem pontos do conjunto e tem pontos fora do conjunto. Tá? Essa é mais ou menos a ideia. E um conjunto é fechado se os pontos de fronteira dele fizerem parte dele.
Por exemplo, esses dois conjuntos aqui, eles são fechados. Se eu pego qualquer ponto sobre a circunferência, qualquer ponto sobre o quadrado, e traçar uma circunferência com centro, nesse pontinho, a circunferência vai ter pontos dentro e vai ter pontos fora do conjunto. Isso não acontece nem com esse, nem com esse, nem com esse daqui. Né? Esse conjunto não é fechado, porque se eu fizer uma circunferência aqui, nesse ponto aqui, esse ponto que está em aberto, ele é um ponto de fronteira. Se eu traçar uma circunferência, vai ter pontos dentro e vai ter pontos fora. Né? Então, esse ponto é de fronteira, mas ele não faz parte do conjunto. Então, esse conjunto aqui, ele não é fechado. Idem para esse, idem para aquele lá. Tá? E também um conjunto ele é dito limitado quando ele pode ser, quando ele está contido em algum disco aberto. Ou seja, quando você não tem, vamos dizer assim, entre aspas, um conjunto infinito. Né? Quando você tem, por exemplo, um paraboloide que cresce indefinidamente, ele não pode ser finito. Não existe uma esfera que contém ele. Né? Quando você desenha uma parábola com braços infinitos, não há nenhuma circunferência, não tem nenhum disco que contém todos os pontos da sua parábola. A mesma coisa é um semiplano, não é um conjunto aberto, não é um conjunto limitado, não tem nenhuma circunferência que contém todo o semiplano, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui remete mais ou menos ao que a gente tem por limitado. E aí nós vamos ao teorema do valor extremo, que fala o seguinte: se uma função f é contínua em um conjunto fechado e limitado, então a f assume valores um valor absoluto, um valor máximo absoluto, e ela também assume um valor mínimo absoluto. Ou seja, o que está dizendo aqui? Toda função contínua definida num conjunto fechado e limitado tem máximos absolutos e tem mínimos absolutos. E o detalhe é que esses pontos de máximos e mínimos absolutos, eles podem ser pontos da fronteira, eles não precisam ser pontos interiores ao seu conjunto fechado e limitado. Tá? Então, esse teorema do valor extremo, ele serve para dizer para você, olha, toda função contínua em conjunto fechado e limitado tem ponto de máximo e tem valor. Tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Você tem que procurar eles. Né? Onde é que você vai procurar? Nos pontos críticos e nos pontos de fronteira. Certo? Basicamente é isso. Tá? Então, como eu já tinha dito para você, se você quer encontrar extremos, o que você vai fazer? Você vai calcular os pontos críticos e vai testar a sua função, vai calcular o valor da sua função nesses pontos críticos. Tá? E também vai calcular os valores da sua função sobre a fronteira. Né? E aí você vai ver quem tem maior valor é o máximo absoluto, quem tiver menor valor, quem tiver menor imagem, vai ser um mínimo absoluto. Tá? Nós temos o método que lembra o método dos intervalos fechados agora para o cálculo 2. E esse método eu chamo de método dos valores extremos. Então, para determinar o valor máximo, o valor mínimo absoluto de uma função contínua num conjunto fechado e limitado, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, encontrar os pontos críticos. Segundo, calcular o valor da função nos pontos de fronteira. Calcular o valor da função nos pontos críticos. O maior valor que você encontrar nesses 2 passos é o máximo absoluto. O menor desses valores é o mínimo absoluto. Certo? E aí nós vamos agora falar sobre finalmente vamos falar agora sobre os multiplicadores de Lagrange. Eu falei que a gente ia falar antes, mas tinha coisa anterior ainda, né? O que nós vimos no exemplo anterior, no exemplo da caixa? Nós maximizamos o volume da caixa, sem tampa, caixa retangular, né? Restritos a 12 metros quadrados de material. Ou seja, nós maximizamos essa função sujeitos a essa restrição aqui. Nós tínhamos, vamos dizer assim, uma restrição orçamentária, uma restrição construtiva. A seguir, nós vamos apresentar, então, um método desenvolvido por Lagrange, né, que foi um matemático franco-italiano, e ele nos dá um método para maximizar e minimizar qualquer função de 3 variáveis
sujeito a uma restrição qualquer. Antes nós maximizamos esta função com essa restrição aqui. O que nós vamos ver agora? Que nós podemos maximizar e minimizar funções com basicamente qualquer restrição. Tá? Então vamos ao método dos multiplicadores de Lagrange. Então suponha que você queira determinar os valores máximos e mínimos de uma função f de x, y, z, sujeito a esta restrição aqui. G de x, y, z é igual a um certo valor k. Vamos supor que esses valores extremos eles existem. Tá? Pelo teorema anterior, se a sua função for contínua num conjunto fechado ilimitado, os valores de máximo e mínimo existem. Então, esse é um tipo de função que a gente pode aplicar ao método dos multiplicadores de Lagrange. E vamos supor também que o gradiente dessa função g aqui, ó, ela é diferente de zero. Sempre. Faça o seguinte, então. Determine todos os valores x, y, z, que são soluções desse sistema aqui. Gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g, e g de xy igual a k. Calcule f nos pontos x, y, z que você encontrou aqui. Então, você vai resolver um sistema em x, em y, em z e em w, e você vai determinar os pontos x, y, z que você encontrou. O que você vai fazer? Você vai calcular a f nesses pontos que você encontrou aqui, que são soluções do sistema. O maior valor de f que você encontrar vai ser o máximo absoluto, ser um valor de máximo, e o menor valor que você encontrar vai ser o mínimo absoluto. Esse é o mínimo da nossa função. Esse lambda aqui, ó, que aparece, ele é chamado multiplicador de Lagrange, como eu já tinha falado para vocês, em homenagem, então, ao matemático franco-italiano Giuseppe Lagrange, que viveu entre 1736 e 1813. Observe o seguinte, ó. Você tem que uma das suas equações que aparece nesse sistema é essa igualdade de gradiente. O que é o gradiente de f? Quais são as coordenadas do gradiente de f? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Essas são as três coordenadas do gradiente de f. O gradiente de g é a derivada parcial de g em relação a x, de g em relação a y e a derivada parcial de g em relação a z. São as três coordenadas. Tá? Então você precisa, na verdade, resolver esse sistema aqui, ó, que tem o quê? 4 equações e 4 incógnitas. O que você precisa encontrar? Os valores de x, y e z. O valor de lambda, se você encontrar, ele não é importante. Por que ele não é importante? Porque você precisa calcular a f nos pontos x, y, z que você encontrou, que são soluções desse nosso sistema. Então, você não precisa calcular necessariamente o valor de lambda. Ele não é importante. Você tem que encontrar x, y e z. Para funções de duas variáveis, você também tem o método dos multiplicadores de Lagrange, que é muito parecido. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o gradiente de f e vai igualar a um múltiplo do gradiente de g. E vai supor que a g de xy é igual a k. Tá? Então, essa aqui é a nossa restrição. Então, você quer saber valores extremos, de máximo e de mínimo, de uma função f, sobre essas condições aqui. Ou seja, você tem que resolver esse sistema, que vai ter agora 3 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Para finalizar, vamos dar um exemplo, né, de como nós podemos aplicar isso. Então, o que nós queremos fazer? Determinar os extremos dessa função aqui, o x² mais 2y². Eu quero restringir o estudo dessa função a essa circunferência aqui. Então, eu tenho uma função e eu tenho uma restrição. Em termos geométricos, o que esse exemplo ele pede? Ele pede os pontos mais altos e os pontos mais baixos de uma determinada curva. Qual é a curva? Isso que eu vou mostrar para você agora. Essa função aqui, ó, x² mais 2y²,
ela é um paraboloide, ele é um paraboloide elíptico. Por que paraboloide elíptico? Porque quando você fizer cortes nessa superfície com planos paralelos ao plano XZ, isso vai te dar parábolas. Quando você fizer cortes paralelos ao plano YZ, você também vai obter parábolas. São essas parábolas aqui. E quando você cortar o seu gráfico com planos paralelos ao eixo X, Y, você vai obter elipses. E estas elipses não são circunferências. Não são. Por quê? Por causa desse 2 que está multiplicando o y quadrado. Tudo bem? Então, o gráfico é um paraboloide elíptico. A restrição x quadrado mais y quadrado igual a 1 é uma circunferência que está no plano xy. O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo o seguinte: calcule a função nos pontos desta circunferência e desenhe a imagem no gráfico. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar os pontos dessa circunferência, vou calcular a f neles, vou calcular a função nesses pontos. Isso vai me dar pontos no gráfico. Mais especificamente, isso vai me dar uma curva no gráfico. E a curva, ela está desenhada aqui. Tá vendo? Essa flechinha está apontando, essa é a curva C. Ó, tá? Então, ela vai fazer alguma coisa parecida com isso daqui. Ela vai fazer isso daqui. Ó. Ela vai circundar o nosso paraboloide elíptico. E o que eu quero saber? Eu quero saber os pontos máximos e os pontos mínimos desta curva. É isso que o exercício está pedindo. Essa é a interpretação geométrica do que nós estamos querendo determinar. Então, eu quero, na verdade, determinar os extremos dessa função sujeito a essa restrição aqui. E eu vou usar multiplicadores de Lagrange. Então, eu vou resolver esse sistema aqui, que na verdade é esse daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a derivada parcial de f em relação a x e vou igualar a lambda vezes a derivada parcial de g em relação a x. Vou fazer isso com o y também e vou assumir essa condição de restrição aqui. Isso aqui está dizendo, olha, eu só estou preocupado com os pontos que estão sobre essa circunferência aqui. Eu só quero saber o que acontece com a função nesses pontos. É só isso que eu quero descobrir. Então, eu vou fazer as contas aqui, vou calcular essa derivada parcial, dá 2x, essa derivada parcial dá 2x também, vezes lambda dá 2 lambda(x). Em relação a y, a derivada de f em relação a y, aqui eu errei. Aqui é 4 e aqui é 2, tá? Eu errei aqui. Eu só troquei esse 2 e o 4 de lugar. No final vai dar tudo a mesma coisa. E x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, eu preciso resolver esse sisteminha aqui. Vou olhar para a minha primeira equação. Para a minha primeira equação, como eu tenho 2x igual a 2 lambda y, esse 2 vai embora com esse 2. Então, x vai ser igual a lambda y. X vai ser igual a lambda y em dois cenários, quando x é 0 ou quando o lambda é 1. Se o x for igual a 0, eu venho aqui na equação 3, substituo o x igual a 0 e acho y quadrado igual a 1. Isso vai me dar y igual a mais ou menos 1. Por outro lado, se o lambda for igual a 1, então eu venho aqui nessa equação, e só precisa trocar o 4 e o 2 de lugar, então vai ficar 4y igual a 2y. Quando que 4y é igual a 2y? Tem uma chance, quando y for igual a 0. Nesse caso, eu venho aqui na equação 3, substituo o y por 0, e chego em x quadrado igual a 1, isso me dá x igual a mais ou menos 1. Né? Então, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei 4 pontos. Quais são esses pontos? x, 0, y mais ou menos 1. y, 0, x mais ou menos 1.
esses são os valores de x e y que satisfazem esse sistema aqui. Lembra que eu falei, o lambda não vai ser importante que nós calculemos? Por quê? Porque eu não preciso do lambda. Eu preciso dos pontos da forma xy que eu encontrei aqui. E eu encontrei 4 pontos utilizando x e utilizando y. Um dos pontos 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. Que foram os pontos que eu encontrei nesse primeiro item aqui. Quais foram os outros 2 pontos? 1, 0, menos 1, 0. Que são os pontos que eu obtive com essa segunda condição aqui, quando o lambda é igual a 1. Então, eu encontrei 4 pontos que eu preciso analisar. Resolvi o nosso sistema de 4 equações e 4 incógnitas e cheguei nesses 4 pontos. O que diz o método dos multiplicadores de Lagrange? Nesses pontos aqui estão os máximos e os mínimos. Então, eu preciso calcular a f nesses pontos. A hora que eu calcular a f nesse primeiro ponto dá 2, nesse segundo ponto também dá 2. Quando eu calculo a f nesse ponto e nesse ponto aqui, isso dá 1. Moral da história, então. A f ela tem 2 máximos. Tem 2 máximos. Quando eu olho para os pontos dessa circunferência, o máximo acontece nesses 2 pontos aqui, e o valor é 2. E o valor mínimo acontece nesses 2 pontos aqui da circunferência, x² mais y² igual a 1. E o valor mínimo é 1. Observe que esses 4 pontos, eles de fato são pontos dessa circunferência, eles satisfazem essa circunferência, a equação dessa circunferência, né? Então, como esses 4 pontos satisfazem os pontos da circunferência, eles pertencem a essa circunferência e, portanto, eu posso calcular a função deles. E o método dos multiplicadores de Lagrange diz: nesses pontos estão o valor máximo e o valor mínimo da função. E eu encontrei. A função tem 2 máximos, 2 pontos, em que ela vale o máximo e tem 2 pontos de mínimo, né? Onde ela tem o valor mínimo. Tá? Então, de novo, eu só me preocupei em encontrar os máximos e os mínimos dessa função quando eu olhei para os pontos dessa circunferência aqui. Né? Então, é como se eu tivesse projetado essa minha circunferência sobre o paraboloide elíptico, vai me dar essa curva aqui, e o que eu acabei de determinar é que esse aqui é um ponto de mínimo, esse aqui é um ponto de máximo. Lá atrás e aqui na esquerda, também vai ter um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Beleza? Bom, provavelmente você não gostou disso que eu acabei de falar para você, porque é um assunto bastante complicado, bastante difícil, né? A videoaula levou 1 hora, praticamente, né? Porque é realmente um assunto difícil, porém, ele é importante. Tá? Embora você não tenha gostado, eu espero que você tenha gostado, e eu espero também que você me veja nos próximos vídeos.